Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro hoje é Juízes e o capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e naqueles dias a tribo dos Danitas buscava para si uma herança, para nela habitar, pois até aquele dia toda a sua herança ainda não lhes havia caído entre as tribos de Israel. E os filhos de Dan enviaram das suas famílias 5 homens dos seus termos, homens valentes de Zorá e de Estaol, para espionar a terra e para investigá-la. E eles lhe disseram: Ide, investigai a terra. Os quais, quando chegaram ao monte Efraim, à casa de Mica, ali se alojaram. Quando eles estavam junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, o levita, que se voltaram para lá e lhe disseram: Quem te trouxe para cá? E o que fazes tu neste lugar? E o que tens tu aqui? E ele lhes disse: Assim e assim tratou Mica comigo, e me contratou, e sou o seu sacerdote. E eles lhes disseram: Pede conselho, rogamos-te, de Deus, para que saibamos se o caminho no qual seguimos será próximo. E o sacerdote lhes disse: Ide em paz diante do Senhor. Está o caminho pelo qual vós seguis. Então os 5 homens partiram e chegaram a Laís, e viram que o povo que lá estava, como viviam de um modo negligente, segundo o modo dos sidônios, tranquilos e seguros, e não havia nenhum magistrado na terra que pudesse levá-los à vergonha em coisa alguma. E eles estavam longe dos sidônios e não faziam negócios com um homem algum. E eles vieram até os seus irmãos em Zorá e Estaol. E os seus irmãos lhe disseram: O que dizeis vós? E eles lhe disseram: Levantai-vos, para que possamos subir contra eles. Pois vimos a terra, e eis que é muito boa. E estáis vós imóveis? Não sejais indolentes em ir e em adentrar e possuir a terra. Quando vós partirdes, irei a um povo seguro e a uma terra vasta, pois Deus tem dado nas vossas mãos um lugar onde não há escassez de nada que esteja na terra. E partiram dali, da família dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens escolhidos com armas de guerra. E eles subiram e acamparam em Quiriate-Jearim, em Judá. Por isso eles chamaram aquele lugar de Maané-Dan, até este dia. E eis que fica atrás de Quiriate-Jearim. E dali passaram ao monte Efraim e chegaram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espionar a região de Laís e disseram aos seus irmãos: Sabeis que existe naquelas casas um éfode e terafins e uma imagem esculpida e uma imagem fundida. Agora, portanto, considerai o que tendes de fazer. E eles se voltaram para aquela direção e chegaram à casa do moço levita, à casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens escolhidos com as suas armas de guerra, que eram dos filhos de Dan, ficaram de pé à entrada do portão. E os 5 homens que foram espionar a terra subiram e lá chegaram, e tomaram a imagem esculpida e o éfode e os terafins e a imagem fundida, e o sacerdote estava de pé à entrada do portão, com 600 homens escolhidos com as armas de guerra. Estes entraram na casa de Mica e removeram a imagem esculpida, o éfode e os terafins e a imagem fundida. E então o sacerdote disse a eles: O que fazeis? E eles lhe disseram: Fica em silêncio, repousa a tua mão sobre a tua boca e vai conosco, e sê para nós pai e sacerdote. É melhor para ti ser um sacerdote da casa de um homem, ou que seja sacerdote de uma tribo e de uma família de Israel? E o coração do sacerdote se alegrou, e ele tomou o éfode e os terafins e a imagem esculpida e entrou no meio do povo.
Assim eles voltaram e partiram e colocaram os pequenos e o gado e a carruagem adiante deles. E quando estavam a um bom caminho da casa de Mica, os homens que estavam nas casas próximas a Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E eles gritaram aos filhos de Dan. E eles viraram as suas faces e disseram a Mica: O que te aflige, para que venhas com tamanha companhia? E ele disse: Vós retirastes os meus deuses, os quais eu fabriquei, e o sacerdote, e fostes embora. E o que mais tenho eu? E o que é isto que vós me dizes, o que te aflige? E os filhos de Dan lhe disseram: Que a tua voz não seja ouvida no meio de nós, para que companheiros furiosos não se lancem sobre ti e percas a tua vida junto com as vidas daqueles da tua casa. E os filhos de Dan seguiram o seu caminho. E quando Mica viu que eles eram demasiadamente poderosos para ele, volveu e retornou para a sua casa. E eles levaram as coisas que Mica havia feito e o sacerdote que ele tinha. E chegaram a Laís, a um povo que estava tranquilo e seguro. E eles o feriram com o fio da espada e queimaram a cidade com fogo. E não havia libertador, porque ela era distante de Sidom, e eles não faziam negócios com nenhum homem. E ficava no vale que está junto a Bet-Reob, e eles edificaram uma cidade e nela habitaram. E eles chamaram o nome da cidade Dan, segundo o nome de Dan, o seu pai, que nasceu a Israel. Todavia, o nome da cidade era inicialmente Laís. E os filhos de Dan ergueram a imagem esculpida e Jonatas, o filho de Gerson, filho de Moisés. Ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até o dia do cativeiro da terra. E eles ergueram para si a imagem esculpida de Mica, ao qual ele fabricou durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló.